Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Medicina Sem Neura. Eu sou a Alexia Rodrigues. E eu sou a Laura Moura. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os tipos de hipersensibilidade. E para nos ajudar a entender esse tópico, ninguém melhor do que ela, professora Milena, que é formada em Medicina pela Unirv e pós-graduada em Dermatologia. Seja bem-vinda, professora! Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, depende do horário que vocês estão assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E vamos para esse papo, acho que vai ser super legal. O prazer é nosso. Bom, antes de mais nada, hoje nosso cenário tá um pouquinho diferente, né? Mas eu acredito que não vão ser todas as vezes que a gente vai estar aqui, ou vamos, vai depender se vocês gostarem. A gente pode tentar vir aqui mais vezes. Nós estamos no nosso laboratório e vamos começar com a nossa primeira perguntinha para você. O que é hipersensibilidade do tipo 1? Porque a gente tem visto, né, nas tutorias, nesse módulo que a gente está agora, que essa hipersensibilidade, na verdade, é uma resposta exagerada, né, do nosso sistema imunológico a algumas coisas, como, por exemplo, amendoim, ácaros, e, enfim, dá um aparatinho geral do que é uma hipersensibilidade. O que significa, né? Tipo, hipersensibilidade. Vamos lá, então. Como você mesmo começou a falar pra gente, Laura, as reações de hipersensibilidade são literalmente reações que o corpo está hipersensível a algum alérgeno, algum potencial alérgeno para nós. É uma reação exagerada do nosso organismo. Porque quando a gente está ali estudando sobre a imunologia, o nosso organismo tem as nossas reações para nos proteger contra os patógenos. Aqui, quando a gente está falando das hipersensibilidades, são quando eles querem proteger a gente sobre outros possíveis alérgenos, não necessariamente patógenos. Então aqui, como você falou, pode ser o ácaro, pode ser os amendoins, ou então ali aquelas pessoas que a gente tem alergia a camarão, ao leite, por exemplo, a proteína do leite da vaca e esses outros, né, potenciais alérgenos. Quando vocês me perguntam aqui sobre a do tipo 1 especificamente, a gente está falando daquelas alergias que são mediadas pelo tal do T helper 2. Esse benditinho do T helper 2, no nosso organismo, ele vai querer combater esses potenciais alérgenos. Aí ele libera uma série de interleucinas que a gente estudou bastante ali. Na cascata toda que a gente está conversando, essas interleucinas, elas vão liberar pra gente os mastócitos, vão induzir os mastócitos a liberarem as nossas histaminas. Quem que é essa atriz da hipersensibilidade tipo 1? A histamina é uma amina vasoativa, enfim, vai ser liberada pelos nossos mastócitos e elas vão causar todos esses nossos sintomas da hipersensibilidade tipo 1. Então, aquele clássico que eu acho que vocês já viram. Tive alergia à picada do mosquito, sei lá, mosquito da dengue. Algumas pessoas fazem uma alergiazinha. Então, aquela pápulazinha, aquela bolinha, vamos colocar assim, aquele nódulozinho vermelho, ele é inchado, ele é edemaciado e ele coça bastante. Todas essas reações são produzidas pela bendita da histamina que a gente está conversando aqui. Ela vai fazer a nossa vasodilatação, vai aumentar a permeabilidade capilar e ela vai fazer todo esse edema, esse rubor, que é a vermelhidão causada pela vasodilatação, e vai irritar nossos nervos periféricos também, que causa toda aquela coceirinha. Então essa hipersensibilidade tipo 1 é a clássica que a gente vê das alergias mesmo. A alergia a ácaro, a alergia ao leite, que a gente conversou, e essas muito comuns dos mosquitos, por exemplo. E, assim, você deu o exemplo da picadinha do mosquito da dengue, né? Que faz pique. Então, por que essas manifestações, por exemplo, se deu o exemplo da picadinha e tem o edema? Por que essas manifestações, em geral, elas acontecem? Isso, é exatamente por isso, Laura. O corpo de uma pessoa que não tem essa reação de hipersensibilidade, ela vai ver essa picada desse mosquito como algo natural, não é normal, porque não é normal um mosquito picar a gente, né? Mas é algo natural, o corpo vai combater de forma natural, sem exageros. Um paciente que ele é predisposto a ter o exagero do nosso sistema imunológico, quando ele tiver o segundo contato com aquela picadinha, ou seja, com as enzimas que a picada do mosquito liberam, ele vai fazer uma reação exagerada. Ele vai ver aquilo como algo absurdo e vai liberar uma série de aminas vasoativas em volumes desnecessários, seria mais ou menos isso, e vai fazer toda essa reação absurda. E aí, quanto maior esse volume, né, quanto maior essa reação, maior a reação que o organismo vai apresentar. Já viram que tem pessoas que a picadinha do mosquito, que a gente está pegando o exemplo aqui, vai fazer essa reação de hipersensibilidade tipo 1, que é o caso que a gente está falando, só naquela região. Tem pessoas que o mosquito picou aqui, é o corpo inteiro que faz a mesma reação.
Então, ela é um pouco mais exacerbada. Isso depende de como o teu organismo vai reagir com aqueles potenciais alérgenos. E, assim, meio que puxando o gancho dessa questão da hipersensibilidade, essa hipersensibilidade tipo 1, porque a gente viu que tem 4 tipos, né? A 1, a 2, a 3 e a 4, são 4 tipos. A hipersensibilidade tipo 1 é mais rápida, né? Tipo, a resposta dela vai ser, tipo, sei lá, 10 minutos. Se meu camarão, por exemplo, aí 10 minutinhos já tô ali. É isso? Isso. A reação da hipersensibilidade tipo 1, ela inclusive é chamada de imediata. Literalmente, pelo que o nome fala, ela é uma reação muito rápida, ela é imediata. A partir do momento que a gente tem o segundo contato com aquele patógeno, ou melhor, com aquele alérgeno, que não necessariamente é um patógeno, eu posso ter essa reação muito exagerada, muito rapidamente. É como se o corpo quisesse agressivamente combater aquilo que ele indica como um potencial alérgeno pra gente. Até porque essas vias de... como é que fala? Essas vias... Essa cascata, que eu vou chamar. Essa cascata toda que ele libera pra gente, ela já é uma cascata de segundo contato. Ele já teve um contato, ele já sabe o caminho da pedra. O segundo contato é super rápido. Eu já sei como ir. Então é só liberar o TH2, liberar as interleucinas, libera mastócito, libera IgE, liberou as minhas histaminas. Então é uma coisa muito mais rápida, por isso que ela é chamada de imediato. E aproveitando, né, já que a gente tá com a médica dermato, como que é, tipo assim, no consultório? Tipo, como que é a sua vivência com as pessoas que chegam a você com um caso de alergia no consultório? Tipo, quais são os sintomas mais comuns, por exemplo, que você vê? Enfim, como que é? Perfeito. Falando especificamente dessas reações de hipersensibilidade tipo 1, até a patologia clássica delas, a gente tem como a dermatite atópica. As atopias, que a gente chama na medicina de atopias, são as nossas alergias. E dermatite nada mais é que a inflamação da pele, né? Dos dermatos da pele. Então, eu tenho ali uma reação inflamatória da minha pele por um processo atópico, um processo alérgico. É a clássica das clássicas. Aqui, só para diferenciar, não tô falando das dermatites de contato. Contato mesmo, o toque, tá? O contato de pele com algo externo. Tô falando da atopia mesmo, do meio interno. Então, o corpo faz essa reação exagerada. É muito comum. E aqui, o mais interessante da dermatite atópica, por exemplo, é que aqui, por exemplo, estamos em Goiás. Atualmente, não sei quando que esse vídeo vai estar aí aparecendo para vocês, mas atualmente aqui nós estamos no mês de outubro, tá começando agora as chuvas. Mas a gente veio de um período de muita seca aqui em Goiás, umidade bem baixa, temperaturas muito altas. Muitas peles são responsivas a essas alterações de temperatura. Então, a temperatura muito alta, com umidade muito baixa, faz uma reação de hipersensibilidade nessa pele do paciente que já é previamente predisposto a ter esse tipo de alergias, que é a famosa dermatite alérgica. Então, aquele paciente que às vezes vocês vão pegar, talvez na vivência dos PSFs, por exemplo, é muito comum em criança. Vamos lá, imagina uma criança ali dos seus 5, 7 anos de idade, ela aparece no nosso consultório cheio de plaquinhas, muito comum em áreas de dobras, por exemplo. Então pensem ali no seu cotovelo, na sua fossa cubital, fossa poplítea, por ali, regiões de dobras até as axilas aparecem, uma placa descamativa, ou seja, ela coça bastante, ela é pruriginosa, então ela coça bastante, aí ela coça até descascar, até descamar, sair aqueles pedaços dos meus queratinócitos, bem vermelhinha, um pouco mais infiltrada, que a gente chama, então ela tem uma borda elevada, sempre bilaterais dos dois lados. É muito comum, eu falei em crianças, que é muito comum em criança, tá? Essas dermatites atópicas, elas têm tendência a aparecer durante a infância, que é algo já intrínseco do meu paciente. Então, já na infância eu começo a diagnosticar essas coisas. Essa época do ano é danada pra aparecer essas dermatites em consultório. Certo. Assim, só já aproveitando, gente, às vezes, tipo assim, eu já não tenho, eu achei, já que você falou desse caso, que às vezes é criança, eu já falei, não, será que eu tenho? Não, acho que não, gente. Às vezes, tipo assim, aparece, tipo, umas bolinhas assim, né, tipo, no meu cotovelo, bem no cotovelo mesmo, e descasca, eu falei, será que pode ser? Mas acho que não, né, provavelmente, acho que é por causa do calor, às vezes nem alergia, é só porque eu sou desleixada mesmo, gente. Falta um creminho. Bom, vou passar minha fala agora pra minha amiga Letícia. Então, agora fugindo mais da hipersensibilidade 1, que a gente já entendeu um pouco, né? Vamos falar um pouquinho mais agora sobre a tipo 2,
que o nosso sistema imunológico ataca o nosso próprio corpo, né? E um exemplo disso é a púrpura, calma que é um nome grande, trombocitopênica imune, que o nosso sistema imunológico ataca nossas plaquetas, né? Então, a senhora poderia explicar melhor pra gente como que funciona, por que que isso acontece? Perfeito. Ó, saindo um pouco da tipo 1, agora a gente vai entrar um pouco na tipo 2. A hipersensibilidade do tipo 2, também chamada lá de citotóxica, ela fala um pouco sobre os meus anticorpos, principalmente o IgM e o IgG, que eles vão começar a combater algumas proteínas específicas das minhas hemácias e plaquetas. E aí eu posso ter diferentes doenças a depender se atacou a hemácia, a depender se atacou a minha plaqueta. Essa que você está me contando em específico, a púrpura trombocitopênica idiopática ou imune, ou enfim, ela tem alguns outros nomes, trombocitopenia, imune, um monte de nome para a mesma doença. Ela fala exatamente sobre esse ataque às nossas plaquetas. Então o que o organismo vai fazer? O organismo, ele interpreta como a plaqueta sendo um corpo estranho, não próprio, algo que ele precisa retirar do nosso organismo. Então eu libero todas as minhas células de defesa para eu poder retirar aquele corpo estranho, chamado plaqueta, extremamente necessário, diga-se de passagem, do nosso organismo. Então o meu paciente, ele começa a apresentar a tal da plaquetopenia, a baixa de plaquetas no meu sangue. O que isso vai influenciar? Plaqueta, extremamente importante para todo o nosso processo de coagulação, enfim. Como estamos falando especificamente da pele aqui hoje, eu vou começar a ter extravasamento sanguíneo na minha pele. Então, aquele paciente que vai me apresentar, ele vai chegar ali no consultório com a pele do todo o corpo, nós vamos imaginar aqui os braços, por exemplo, cheio de petequias, que são aqueles monte de pintinhas vermelhinhas no corpo, que às vezes elas podem se confluir, ou seja, se aglomerar, fazer uma placa contínua, toda bem avermelhada. Isso não costuma doer, não costuma coçar, pode coçar ligeiramente. Por isso que ela é tão mal diagnosticada. Porque o paciente apresenta esse quadro quando ele tem a tal da plaquetopenia. Quando o próprio organismo consegue reequilibrar esse sistema, diminuir o processo imunológico, aumentar a contagem de plaquetas, essas manchinhas somem. Aí o paciente não aparece no consultório. Então é um diagnóstico muito mais complicado da gente chegar, porque o paciente não nos procura com facilidade, porque ele não tem aquele quadro atual. Ou quando tem, eu vou fazer exames, adivinha, tá tudo normal de novo. Porque o corpo já conseguiu combater, tá? Graças a Deus, não é uma doença com maior gravidade na maioria dos casos. Ela pode ser, sim, potencialmente grave, mas na maioria dos casos é algo um pouco mais benigno mesmo. Assim, a gente só faz um acompanhamento discreto do paciente. Uma dúvida que surgiu, que a senhora falou que surgiu várias petequias, né, no corpo e tal. Será que poderia ser confundida com a dengue também? Eu ia perguntar isso. Muito confundida, tá? Ou melhor, ela poderia ser muito confundida. O que mais vai nos pegar aqui nos diagnósticos diferenciais, que a gente chama, é o quadro clínico total do paciente. Como eu falei aqui, a púrpura trombocitopênica, ela basicamente tem púrpura. Ele não tem os outros quadros que a gente espera da dengue. Então ele não teve uma febre alta antes, ele não teve as artropatias antes, ele não vai ter nenhum quadro de náuseas, vômitos, nada disso. Ele só vai apresentar o rastro cutâneo, as petequias. É claro que as formas das manchinhas também são um pouco diferentes, tá? Na púrpura, eu tô falando de petequias. E aí eu sei que eu vou entrar em alguns termos da dermatologia, mas só pra explicar aqui pra todo mundo, tá? As minhas petequias, pensa, é um monte de pontinho vermelhinho na pele. Na teoria da palavra, elas têm que ser menores que 2 milímetros de diâmetro. Então é bem pontiforme mesmo, é um monte de pintinho. Já na dengue, os exantemas, eles são um pouco maiores de 2 milímetros. Então tem essa diferença, alguns somem por dígito pressão, que a gente chama em apertar e sumir, outros não. Então tem esses diagnósticos diferenciais. Mas sim, pode ser bem confundido se não tiver esses outros quadros clínicos, tá? Não tem ali. É bem complexo, né? E nesse caso, tipo assim, como que a dermatologia vai agir nessa púrpura? Perfeito. Porque, Letícia, nós não fazemos muita coisa nesses quadros. Eu vou explicar por quê. Como vocês podem ver, a púrpura trombocitopênica, ela é um diagnóstico sistêmico. A pele, e eu gosto de falar que a pele, ela é a janela do corpo. Ela é a porta do corpo. Ela me mostra o que está acontecendo. Muitas vezes o que a pele está mostrando não é da pele. É de alguma coisa ali por trás.
Então, aqui, o que normalmente a gente faz? A gente volta na base da clínica médica mesmo. A gente trata a clínica. Por exemplo, na PTI, a gente pode tolerar um paciente com até 100 mil contagens de plaquetas e ele fica bem. Tá tudo certo para ele. Se ele abaixar de 30 mil, por exemplo, de 100 para 30 mil, eu começo a me preocupar bastante. Então, abaixo de 100 mil, eu já começo a fazer uma dosagem melhor desse paciente, a acompanhar ele melhor. Se precisar, uso de medicações, um corticoide, por exemplo, algum imunobiológico, algo nesse sentido. E se precisar também, tem a opção da transfusão de plaquetas. Mas veja que da dermato mesmo, a gente fica em acompanhamento. Só se uma mancha persistir naquela pele, a gente pode tratar com alguns clareadores, o que é bem raro, tá? Normalmente, tratando o sistêmico, as manchinhas somem. Elas não são permanentes, graças a Deus. Certinho. Professora, a senhora falou uma palavra eczema? Exantemas. Exantemas. O que é exantemas? Ó, beleza. Aqui a gente vai entrar nos nossos termos dermatológicos. A gente tá vendo aqui, ó, temos os termos médicos e temos os termos um pouco específicos da dermatologia, que são essas diferenças de petequias para equimoses, para exantemas. As diferenças básicas deles, assim, para olho nu, pensa, a gente tá falando de sinais e sintomas, né? Que é termos de fato sinais e sintomas. Como os sinais que a gente apresenta, é mesmo o tamanho dessas bolinhas que a gente conversou, né? Dessas manchinhas avermelhadas, tá? Então, o exantema é isso. São essas pequenas manchas avermelhadas em todo o corpo. O exantema, normalmente, ele é difuso, tá? Ele não costuma ser em áreas separadas do organismo. E o tamanho, ele é maior de 2 milímetros, maior que as petequias. Aproveitar que a gente tá meio que falando da hipersensibilidade. Meio que falando, a gente tá falando da hipersensibilidade. Como que eu posso relacionar isso com o lúpus? O lúpus, eritematoso sistêmico, perfeito. Como que relaciona? Vamos lá. Aqui a gente já passa para o nosso para nossa próxima reação de hipersensibilidade, que é a hipersensibilidade do tipo 3. O lúpus está ali relacionado à nossa do tipo 3. O que a bendita do tipo 3 faz? Diferente das outras, ela vai formar o que a gente chama de imunocomplexos. Complexos imunológicos, aquelas ligações do sistema imunológico. Esses imunocomplexos, a grande questão das reações das hipersensibilidades do tipo 3 é que esses complexozinhos proteicos, enfim, eles começam a se depositar em outros órgãos, atrapalhando todo o fluxo daquele órgão. Eles costumam muito fazer esses depósitos nos vasos dos órgãos. Então, vamos lá, por exemplo, uma coisa que acontece com uma certa frequência nessas reações de hipersensibilidade são os depósitos nos rins. Aí eu começo a fazer um monte de nefrite, inflamação dos néfrons. E a doença lúpus pode fazer nefrite lúpica, que é a nefrite que veio por causa do lúpus. O lúpus entra nessa outra categoria da pele que a gente tá falando, outra não, né? Na mesma categoria, que a pele é a porta, a pele é a janela, que ela tá me mostrando que tem coisas no organismo que eu preciso dar uma olhada. O lúpus, a gente até relaciona ele como se ele fosse um iceberg. Pensa no iceberg, a pontinha que tá de fora é o que a gente vê na pele. Tudo que está embaixo é o que ele faz no nosso organismo, que a gente não vê e que tem que procurar. Então, todo um paciente que chega no nosso consultório, no meu consultório ali da dermatologia, procurando um tratamento por uma placa que ele tem, já vou explicar dela, uma placa que ele tem ali na pele, e eu penso em lúpus, a primeira coisa que eu tenho que fazer não é tratar a pele, é olhar como o lúpus está no organismo dele. Eu tenho que olhar o rim, eu tenho que olhar o pulmão, eu tenho que olhar esses outros órgãos, porque eu posso ter esse mesmo depósito de imunocomplexos dentro desses outros órgãos. É comum, tipo assim, agora você falou que tem essa característica, né, do lúpus. É comum, já aconteceu, ou, tipo, nessa vida, assim, tipo assim, um paciente chegar e, na verdade, ele achou que fosse só alguma coisa na pele, na verdade era lúpus. Isso acontece. Mais do que você imagina. Sério? Muito comum. A bendita da doença chamada lúpus, que vamos lá, ó, lúpus eritematoso sistêmico. Sistêmico já me fala, ó, é do corpo inteiro. E o lúpus em si, ela tem muitas características distintas. Eu posso ter uma placa de lúpus que são só bolinhas. E essas bolinhas, elas podem ser de coloração acinzentada, prateada. Em alguns outros pacientes, que é a tal chamada de lúpus numular,
que em forma de moeda, ela é redondinha, são placas, são bolinhas avermelhadas. Lembra que eu acabei de falar de bolinhas avermelhadas? Eu mascaro outra coisa. Aí o paciente fala assim, achei que eu tive um quadro ali, esquece que é dengue. Quando a gente chega, olha direito, não tem um quadro de dengue. Vai investigar um pouquinho melhor, faz uma biópsia às vezes, descobre que é um lúpus que o paciente nem sabia que tem. Então pode acontecer aí, minha coisa. Que é o de cara. Só se for uma apresentação clínica muito clássica daquelas de nível. A clássica do lúpus, tenta imaginar aí com vocês na mente. Tô ali no meu... Normalmente ela aparece em tórax ou em região de colo, tá? Então, região de coluna torácica, tá? Eu falei tórax, mas coluna torácica. Então aqui, região de coluna torácica, uma placa, ela é relativamente grande ali, pensa nos 7 centímetros, 5 centímetros. É uma placa bem descamativa, bem hiperqueratinizada. O que eu quero dizer com isso? Hiperqueratinizada. Ela é grossa, ela é espessa. Ou veja que é bem diferente do que eu tava falando agora. Até agora eu não falei que nenhuma plaquinha era espessa. Essa é. Vamos lá. Pensa em calo de pé. O calo do pé não é espesso. Tem gente que até lixa. Não recomendo, tá? Mas tem gente que lixa. Pensa naquela espessura, é aquilo que eu tô falando, tá? Eu tô falando daquela placa, ela é mais espessada. Normalmente, a clássica do lúpus, ela tem uma coloração prateada, acinzentada e altamente descamativa. Ou seja, o paciente coça e sai pedaços da pele, literalmente, descamativo. É claro que, assim, o sangramento importante é muito raro, tá? Porque ele pensa, eu tenho uma placa hiperqueratinizada. Por que eu tenho essa placa? Na lúpus, como a gente falou, esses depósitos de imunocomplexos vão se depositar nos vasos ali do meu organismo. Um deles vai ser a pele. Esse depósito de imunocomplexos na pele vai fazer uma cascata, ela vai ativar as nossas células de Langerhans da pele, que são os nossos APCs da pele, células apresentadoras de antígenos da pele. E toda essa cascata que vai ser ativada através das células de Langerhans vão fazer os meus queratinócitos aumentarem a produção exageradamente. Quem são meus queratinócitos? As células da pele. Então, as células elas vão aumentar absurdamente. É por isso que ela fica grossa, espessa, que ela aumentou mais do que os níveis normais de troca de células naturais que a gente faz. Então, ela fica espessa, de tão espessa, ela começa a descamar, daquele jeito que a gente vê no clássico da lúpus. Isso eu tô falando do clássico, que como eu expliquei pra vocês, existem vários outros tipos. Nossa, assim, é muito complexo, né? E complicado também, né? Mas Bom, a gente falou agora de alguns tipos de hipersensibilidade, A1, A2, e agora, relacionando um pouquinho da hipersensibilidade tipo 3, com a lúpus eritematose sistêmica. Vamos lá falar sobre, então, a bendita da lúpus eritematose, confundi igual você, Laurinha, sistêmica. Primeiro, queria abrir um parênteses e deixar claro que a lúpus, ela é uma doença multifatorial, tá? Eu tenho alterações genéticas, eu tenho alterações desses imunocomplexos, que a gente vai falar já, mas eu também tenho alterações do sistema, do fator ambiental, tá? Então, nunca é uma coisa só. Eu posso ter alterações desses três fatores. Aqui falando especificamente sobre o nosso fator anticorpos, nessa hipersensibilidade do tipo 3 da lúpus, a gente tem depósitos de imunocomplexos. O que são os benditos imunocomplexos? Então, é literalmente o complexo da ligação do anticorpo com o antígeno. Eles fazem um complexozinho, só que esses complexos, ao invés de serem efetivos em combater o que eles querem combater e depois serem liberados, serem retirados da nossa corrente sanguínea, eles resolvem se depositar em lugares que eles vão nos fazer mal. O lúpus, inclusive, ele é uma doença que a gente sempre tem que pensar, como o próprio nome fala, que ele é sistêmico. Então, ele pode trazer um monte de doenças sistêmicas, tá? É como eu gosto de falar sempre. A pele, ela é a porta, ela é a janela do nosso organismo. Se ela tá me mostrando que eu tenho ali uma manchinha do lúpus, eu preciso investigar como é que tá esse organismo também. Porque eu posso ter esses depósitos de imunocomplexos em outros lugares. Por exemplo, os rins, o pulmão. Então, assim, eu começo a depositar nos meus vasos sanguíneos de todo o organismo esses imunocomplexos. Na parte específica da pele, que aí já é minha área um pouquinho, aqui a gente fala de lúpus da pele, eu tenho esse depósito de imunocomplexos na pele. Esses depósitos são altamente irritativos, porque eu tenho uma série de citocinas irritativas para minha pele. E ela começa a reagir com isso. Aí eu vou ter, de novo, aquelas plaquinhas avermelhadas, então são placas eritematosas, são papulas
pápulas eritematosas. Veja que eu tô falando de outro conceito agora. Pápulas. O que são pápulas? Pensa nas petecas que eu já falei, que são aqueles pontinhos. Pensou neles? Agora eles são elevados. Então são pontinhos um pouco mais elevados na pele. Então eu consigo ver em 3D. Ele é um pouquinho mais elevado, tá? E aí até botei a mão aqui no rosto, que a clássica da lúpus, a nossa pápula clássica, placa clássica da lúpus, é no rosto. É a famosa asa de borboleta. Então o paciente vai ter uma placa, veja o tamanho dela, que ela vai durante todo o nariz e pega toda a minha região malar bilateral. Parece uma asinha de borboleta. Então é uma placa infiltrada, ou seja, uma elevaçãozinha bem avermelhada. Às vezes tem até umas pústulas assim, um monte de bolinhas esparçadas na face do paciente, por exemplo. Nessa parte da cavidade nasal, assim? Isso, só que ele não entra na cavidade, tá? Ele pega só a pele, da cavidade, eu tô falando de pele em específico. Aí ele fica aqui na pelezinha. Você falou assim, em 3D, tipo como se fosse uma, sei lá, não sei se é certo falar, mas tipo como se fosse uma pintinha, assim, que é pintidaia, tipo... A ideia que eu pensei foi essa mesmo. Pensa mais numa espinha inflamada. Veja, são fisiopatologias diferentes, tá? Eu falando que são fisiopatologias iguais. Imagina, só pra imaginar, aquela inflamadinha vermelhinha seria a pústula, por exemplo, da lúpus. Seria algo nesse sentido. Bom, então a gente falou da lúpus, que é um tipo de hipersensibilidade tipo 3. A gente pode falar um pouquinho da hipersensibilidade tipo 4, né? Se não me engano, a gente falou da 1, 2, 3 e falta tipo da 4. A dermatite de contato e a hipersensibilidade tipo 4, ela é mais devagar, né? Isso. A tipo 4, inclusive, a gente chama ela de uma hipersensibilidade tardia, que ela pode acontecer ali de 24 até 72 horas depois do contato. Ali tem literaturas que falam, inclusive, de 48 a 72 horas, então ela é um pouco mais tardia. O que quer dizer isso? Se eu tenho contato prévio com aquele potencial alérgico na pele, ele demora um tempo para produzir os meus sinais e sintomas, por exemplo. Então aqui, o exemplo clássico que a gente tem é as meninas que têm costume de ter alergia a brincos ou alergia ao relógio. Ou seja, o paciente entra em contato com aquele potencial alérgico. Vamos pensar no relógio, por exemplo. Ele usa o relógio hoje. Pensa que eu estou falando que ela demora a produzir os sinais de 24 a 72 horas. Então eu usei hoje, já cheguei em casa, já tirei o relógio. Dali, um dia depois, no dia seguinte eu acordo, eu começo a apresentar aquela placa ali, toda descamativa, pruriginosa, que ela coça bastante, às vezes descamativa e eczematosa ali. E aí o paciente chega no seu consultório, doutora, apareceu isso aqui, do nada. Como o fator associado é algo que ele expôs à pele, que ele entrou em contato, em muitos casos ele nem lembra desse contato. Então fica aquele diagnóstico que a gente tem que fazer um pouco mais de investigação. Mas o senhor entrou em contato com alguma coisa ali? Será que não tem alguma coisa que você consegue se lembrar? Outro exemplo muito comum, meninas, é aquela dona de casa que vai entrar em muito contato com produtos químicos de limpeza. A paciente clássica, ela chega com a mão toda machucadinha, cheia de placas, ela chega, minha mão tá coçando muito, doutora, o que eu faço? É o clássico das mãos. Primeira pergunta que a gente faz, então, entra em contato com algum produto químico? Hoje, inclusive, eu peguei agora no consultório uma senhora que ela tava exatamente com isso, com a mão, principalmente a mão direita, que era a mão dominante dela, toda machucada, cheia de eczemas, assim, essas placas específicas. E eu ali, tem contato com o produto X, Y, Z? Não. Até que durante toda a nossa consulta, ela acabou me contando que ela mesma faz o seu sabão de soda. E era um sabão de soda. Veja que a dermatite de contato, ela pode se apresentar por muitas coisas, que o corpo entra em contato, acha que é um corpo nocivo, um potencial alérgeno, e começa todo esse processo. Eu falei minha irmã porque eu não sei se é, né? Eu acredito que seja, porque eu lembro, eu ainda era muito pequena, mas eu lembro que ela tinha isso nas mãos. E aí, sabão de coco, olha aí, ela usa sabonete de coco, sabão de coco. Eu sei que é de coco, ela usa coisa que ela usa que não dá. Que ele é mais suave pra pele. Sabão de coco é realmente sabonete de coco, tá? Não é sabão de coco que a dona de casa usa pra limpar a roupa. Não façam isso, acaba com a pele, tá? Mas o sabonete mesmo, aquele que a gente compra pra pele, ele realmente é mais suave pra nossa pele, tá? Uma dúvida que surgiu, né, nessa questão é tipo assim, em relação a... Vou fugir um pouco, mas enfim.
a Rocuton pode evoluir essa dermatite de contato, porque foi citado da questão do sabão, né, com os elementos, eu não tinha antes, aí eu fiz uso do Rocuton e depois eu passei a ficar muito sensível à mão, eu tenho contato com o produto químico e a mão realmente já começa de... Você fez o uso, depois você começou a ser sensível. Ah, tá. Ó, dermatite de contato por Rocutan não é possível, porque eu teria que encostar o Rocutan na pele. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu faço um geral, e aí o que acontece? O Rocutan, ele é agressivo para nossas células. É uma excelente medicação, se bem indicado, muito bom para quadros acnêicos, mas ele é, sim, agressivo para todas as peles do corpo. Desculpa, para todas as células do corpo. Então, o que ele pode fazer? As minhas células, quando elas são agredidas, elas ficam mais irritadas, mais sensíveis. Todo mundo, né? Você é agredido, você fica assim, ai. Não mais sensibilizado. É normal. Não, isso acontece porque as nossas células, elas são emotivas. Bradeirinha. Então, isso acontece. Então, depois do Rocutan, sua pele pode ser, sim, ela pode ficar, sim, mais reativa a outros produtos do ambiente, tá? Até o ambiente mesmo. Não tinha alergia a calor depois dele, isso aconteceu. Só pra deixar claro que isso não é uma reação comum no uso do Rocutan, tá? São reações bem incomuns, bem adversas mesmo, tá? Se você é esperto, né? Você tá dando uma consulta. Depois eu cobro, depois eu vou aproveitar essa expertise também, já que ela fez no balé também. Ó, falando um pouquinho, vamos ver se tem alguma coisa a ver com a hipersensibilidade tipo 4. Eu quis dar uma de fitness, né? Aí eu comprei um reloginho, porque fica contando as calorias. Você falou do relógio, é igualzinho comigo. Eu comprei um reloginho, aí eu fiquei usando o reloginho. Aí eu fui tirar, eu não senti nada, mas eu fui tirar o reloginho, e aí tava cheio de bolinha vermelha. Será que seria? Porque, tipo assim, como eu não senti nenhum... Sim, não senti coceira, não senti nada. Mas parece que foi só tirar. Começou a aparecer. Pode ter sido sim, faz sentido. Aí dá uma olhada no tempo, quanto tempo depois isso aconteceu. Lembra que as minhas dermatites de contato, aliás, as dermatites de modo geral, elas são bem ferruginosas. Então, na verdade, às vezes a primeira coisa que o paciente chega no consultório não é nem a placa que tá bem feia. Doutora, coça muito. Então, assim, é o principal sintoma que leva a pessoa ao consultório. Então, tem que ver se você teve esse sintoma ali, por exemplo, que pode nos pegar no diagnóstico. A gente tem que lembrar também que, por exemplo, esses relógios aqui que eu tô usando, as tiras dele, as fitas, como é que chama isso? Alcinhas, a pulseira do relógio. Pulseira do relógio. Normalmente elas são feitas em borracha, plástico, e o corpo não reage bem a esses materiais mesmo. Eu não sei se vocês são da minha época, não quer dizer que eu seja velha, mas na minha época tinha muito a tal da sandália Melissa. Eu sou realmente Melissa. Eu sei que você já fez Melissa. As Melissas eram plástico puro. Muita gente tinha alergia à Melissa porque é plástico, não é um material que o corpo reage bem não, tá? Porque o plástico, ele abafa toda a minha pele a respirar. Não que a pele tenha uma troca de respiração, mas vocês entenderam. Ela reage muito a isso. E até as minhas glândulas sudoríparas, elas vão começar a ficarem entupidinhas por causa das pulseiras de borracha, por causa dos plásticos, enfim. Então tem que ver essa diferença, se é realmente isso, ou se é uma dermatite de contato ali. Pode estar acontecendo sim, faz todo sentido. Bom, então... falando, acho que de todos os tipos de hipersensibilidade, né? Então, professora, tem algum caso clínico que você gostaria de trazer pra gente, que você já viu no consultório, ou seja, pode ser de qualquer tipo de hipersensibilidade, mas só assim, pra gente ver como que ela passa um pouquinho com a... Beleza. Eu acho bacana, assim, modéstia à parte, eu gosto muito dessa área, então assim, eu gosto de trazer os exemplinhos que fica fácil a gente entender mesmo, que vocês serão meus futuros colegas aqui de profissão. Então é bacana a gente ver como é essa rotina, que a gente, nossa, já passou por isso, então eu vou passar também. É legal a gente aprender. Eu tive uma paciente, recentemente até, era uma senhora, tinha acabado de entrar na menopausa, ela estava sofrendo, não sei se já ouviram falar, que é o tal da síndrome do ninho vazio. O que era? Os filhos tinham acabado de sair de casa, ela estava morando agora só ela e o marido. Então ela estava sofrendo muito, ela estava num quadro assim... Quando a gente começou a conversar no consultório, você já via que ela estava ali emocionada, já segurando um choro. Ela estava nesse estado emocional ali no consultório. Mas, na verdade, ela tinha me procurado porque ela estava com uma série de pápulas muito pruriginosas no corpo inteiro. E agora a gente já sabe que são pápulas pruriginosas, né? Pruriginose, falei tudo errado.
pruriginosas, que é aquelas elevadinhas, coçam bastante o corpo inteiro. E ela ficava com o corpo inteiro se coçando. E aí ela tava me contando que ela já tinha ido em médico X, o Y, o Z, que tinha passado por N outros profissionais e ninguém nunca descobriu o que ela tinha. Ela já tinha feito uma série de exames, não dava nada. Um falava que era lúpus, que a gente conversou, o outro falava que era outra coisa, e nenhum exame se alterava, nada funcionava. Eu lembro que ela dizia, eu tô cansada de tomar antialérgico, vou tomar pro resto da vida. Olha que interessante. Antialérgico para ela funcionava, o antihistamínico funcionava. Porque o que na verdade ela tinha era uma reação de hipersensibilidade tipo 1, que é mediada ali pela histamina. Então ela tomava antihistamínico, funcionava? Funcionava. Passava o efeito, voltava tudo de novo. Porque o que estava acontecendo? Não estava sendo afastado o que estava levando ao quadro de alérgico da paciente. Isso que estava faltando em investigação. E até então, as investigações estavam voltadas dos outros exames para distúrbios orgânicos da paciente. Ou seja, algo do organismo. E aí, eu vendo aquele estado, a síndrome do ninho vazio, acabamos, é claro, descartando uma série de possibilidades, acabamos chegando no diagnóstico de, sim, uma dermatite alérgica, ou seja, a hipersensibilidade do tipo 1, sendo que o fator dela que estava levando, a causa que está levando a tudo aquilo, era o fundo emocional. Era o estado depressivo que a paciente estava. Veja que eu não estou falando que ela estava em depressão, mas ela estava num estado depressivo por todo esse processo da síndrome do ninho vazio, enfim. Eu lembro que esse momento me marcou exatamente por isso, porque, claro, a gente chegou num diagnóstico que foi benéfico para a paciente, e o mais legal de tudo, eu tirei o antistamínico para ela? Não, ela continuou usando, porque ela continuou precisando. Mas agora eu comecei a tratar a causa base dela. Então, sim, ela foi encaminhada para terapia, enfim, a gente entrou com medicações para tratamento desse quadro do estado depressivo dela, não a doença, a depressão, mas o estado depressivo. O paciente voltou à naturalidade. Então, isso também é importante.